Jesus Cristo, nosso Senhor, a alegria da salvação oferecida a nós por esta graça e a iluminação e direção do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Amém. É muito bom estarmos juntos, né? Para hoje a nossa quarta aula. Por favor, projeta para nós aí. Só aguardar um pouquinho, enquanto isso você vai orando por avivamento, né? Muito bem, antes de lermos a palavra do Senhor, vamos recordar um pouquinho aqui. Nós falamos na quarta-feira passada, pelas Escrituras Sagradas, que o pecado, a queda, atingiu a mulher e o homem. Até estendemos um pouquinho mais, né? Porque não poderíamos deixar, porque as mulheres estão preocupadas, porque estava falando delas e não ia falar de Adão, né? Então, aproveitamos e falamos dois. Mas vamos lá, sobre a mulher, o que você lembra que a maldição atingiu e teve como consequência? Dores de parto. Vocês lembram qual a razão das dores de parto? O que isso tem a ver com a própria mulher, com respeito a uma lembrança? Lembrança de quê? Lembrança de que o pecado veio ao mundo através da mulher e que ela, ao dar à luz, também está gerando pecadores. No entanto, ela pode sim ser mantida viva para gerar filhos para o céu, né? A segunda consequência, quem se lembra? Antes da terra, da mulher ainda, da mulher tem a dor de parto e a... Oi? O que isso significa? Dificuldade de fazer a sua missão junto com o homem, ou ser submissa ao homem, certo? Aí então as contendas, os problemas, as adversidades. No que diz respeito agora ao homem, qual foi o primeiro problema? A questão da liderança imposta, lembra? Porque uma vez que a mulher agora não quer mais ser submissa, o homem, ao invés de simplesmente cumprir a sua missão dada por Deus, ele exige da mulher uma submissão, e isso de forma corrompida. E depois, a agonia do trabalho, da terra e tudo mais, certo? Então nós tivemos isso. Hoje a gente vai trabalhar, estendendo um pouquinho mais a respeito dessa consequência. Vamos para o... Eu acho que não é esse aí não, hein? Esse foi o primeiro. É a queda 3, por gentileza. Eu mandei no grupo, eu mandei errado. Eu acho que eu mandei no grupo a queda 3. Deixa eu acionar. A tecnologia é uma coisa, né? Mandei a queda 3, sim. A gente aguarda um pouquinho aqui. A queda 3 vai começar com Gênesis capítulo 3, versículos 17, 18. Depois o capítulo 4, 1 a 16. Vamos lendo a palavra do Senhor enquanto é projetado ali? Gênesis 3, 17 e 18. Eu lerei o 17, os irmãos 18. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Agora 4, 1 a 16. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: porque andas errado, e porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de seu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de escolher. Serei fugido e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de morte, ao oriente do Éden. Muito bem, nós estamos agora diante de um avanço daquilo que temos estudado sobre as consequências da queda. E como nós já demos uma entrada ou introdução a respeito da mulher especificamente, depois do homem especificamente, então hoje a gente vai trabalhar a consequência na terra e depois veremos mais alguma coisa referente ao homem. E aí é interessante porque a gente vai trabalhar hoje uma visão de muito mais um ataque ao homem por causa de Deus, tá? Nós temos aqui então o texto já referido para a gente então trabalhar sobre a terra. Maldita é a terra por sua causa, é a primeira expressão usada por Deus com respeito a Adão, falando referente à terra. A terra é maldita por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento. Então há algo mais do que essa maldição era como provedora de sofrimento para Adão, mas para isso a terra teve que ser amaldiçoada. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Então são as expressões. Então a primeira coisa que eu preciso entender sobre a terra é que ela recebeu uma maldição involuntária. Não é que a terra mereça ser punida por causa do pecado do homem, mas para punir o homem, para matar o homem, para que ele sofra a consequência, Deus lançou sobre a terra a maldição. A terra foi então amaldiçoada não por sua própria ação, mas ela foi passiva nessa maldição. Vamos ler lá então, podem ler comigo, está no quadro ali, se quiser olhar na Bíblia também pode, né? Romanos 8:20, vamos lá. Pois a criação está sujeita à verdade, não por sua própria vontade, mas por causa daquela que a sujeitou, daquele que a sujeitou. Muito bem. Então, o que significa isto? Significa que a maldição não tem nada a ver com a terra em si, tem a ver com Adão.
Tem a ver com Adão, que por causa do pecado de Adão, para que ele sofresse os danos, Deus estabeleceu que a terra então fosse amaldiçoada, e a terra também aguarda o momento da restauração. Aqui nós temos então não apenas essa maldição colocada sobre a terra, mas a questão dos espinhos produzidos, e a finalidade continua: quanto mais espinhos, quanto mais pragas a terra produzir, mais o homem sofre. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, é muito bonito você ver essas pessoas que vivem com manifestações, dizendo: é um absurdo, estão acabando com o nosso planeta, estão jogando veneno na terra. Só que se não jogar o veneno na terra, não produz, e se não produzir, você morre de fome, porque a alimentação não dá no supermercado. Tem pessoas que acham que o café, tão delicioso como é e abençoador como é, café é bom, tá? Arábica, 100% arábica, a torra bem clara, aquele mais selecionado, que dá aquele saborzinho gostoso, o arrozinho que você come, o feijãozinho que você come, para chegar ali, você tinha que saber, é um absurdo, está chovendo demais, tem que parar de chover, o bom seria que fosse só sol. Tá, e você vai comer o quê? Praia, areia da praia? Vai só pescar? Vai ser um Caim da vida, que nós vamos ver daqui a pouquinho? Vai ver só, porque precisa da chuva. Então são coisas assim que a gente não entende bem, mas que por causa da maldição, então vem essas agressividades à terra, produzida pelo próprio homem, para que ela possa produzir. E ela produzindo, ela produz junto com isso as características, as evidências, aquilo que aponta e produz até uma mutação mesmo no próprio ser humano. Olha, é muito comum você saber como os pernilongos estão mais afiados, estão mais espertos, estão mais diligentes. Gente, o pessoal falava comigo que esse bichinho não subia muito alto, mas eles estão indo lá para o 12º andar. E tem uma coisa, ele está picando, está dando feridinha na gente. Ele pica assim, dando feridinha, porque eles estão muito mais venenosos. E então tudo vai mudando por causa dessa maldição que a terra recebeu. E aí quando você vê isso aqui, catástrofes, aí você fala: Jesus está voltando, porque tem catástrofes. Não. As catástrofes são por causa da maldição. Você tem isso desde o início, lógico, com mais tempo, com menos tempo. Aí você fala assim, e aí, desculpem, talvez a gente possa ser até, não, mas não pode falar isso não. Aí você fala assim, não pode desmatar, porque se desmatar dá em seca, para de chover. Bom, nós temos na Bíblia vários momentos de grandes estios, grandes secas, e lá naquele período tinha muito mais matas. E aí a gente vê assim, esta é a pior seca de 50 anos. Então há 50 anos já teve uma seca maior que essa? Então se teve, tem uma coisa errada. Então só colocando um pouquinho de minhoca na cabeça daqueles que só ouvem e reproduz. Mas a grande questão é, claro que vai agora se tornando muito mais próximos um do outro, muito mais abrangente, para apontar realmente que Deus está entregando o homem a sua própria paixão, a sua própria maldição. Falava com Damares agora, você não tem mais na direção, seja homem, seja mulher. Antigamente a mulher era muito educada no trânsito, né? Hoje não, hoje um e o outro são irresponsáveis, praticamente iguais, né? Se você está numa rotatória, o cara vem e passa, e se você não te frear, ele bate. Ninguém quer saber mais do direito do outro. Então Deus está entregando o homem, sim, está, mas essas catástrofes são consequências do pecado. Tem alguma dúvida? Não, né? Sobre a terra está tranquilo, né? Muito bem, agora vamos lá para o nosso Caim. Consequência no coração do homem. Veja bem, os versículos 4, o capítulo 4, versículo 5, vamos reler aqui? Gênesis 4, 5, por gentileza, leiam.
Quais as duas manifestações neste versículo 5 que observamos em Caim? Irou-se. Agora, essa ira foi contra quem? Irmão? Contra Deus? Aí é que está a questão. Veja, a ira de Caim, a base da ira de Caim é contra Deus. Agora, essa ira contra Deus foi tão forte que a segunda manifestação foi qual? Expressão facial maligna. Você já viu isso em alguém? Eu já vi. Já vi algumas pessoas que você encontra, o cara tem uma face maligna. O jeito dele olhar, o jeito dele falar. Olha, deixa eu contar para vocês aqui uma experiência. Eu conheço um pastor, ele é bonitão. Bem novo, bem jovem, bonitão. Ele pastoreia a igreja dele já há uns 16 anos e pouco. Gosto muito dele. Ele tem alguém que tem uma linha muito diferente e que moram juntos como um relacionamento, essas coisinhas que acontecem por aí. E um deles é muito gente boa, muito agradável, muito educado, mas o outro, ele é um Caim diante de Deus. Ele tem uma face maligna. E aí esse pastor foi, para ele ir para a garagem dele, ele tem que passar as portas, que as portas cortam fogo. E aí quando ele abriu a segunda porta, esse cara estava com a mão no portal ali da porta ali, e quando eu abri a porta, ele olhou, o pastor, quase que eu falei que sou eu. Aí o pastor abriu a porta, aí o cara olhou assim, e continuou ali, eu com a porta aberta. Eu tive que, por gentileza, só pode arredar um pouquinho para eu... Aquele cara... Eu não, gente, é o pastor lá. Aí aquele cara parece que ele tem um ódio, não sei qual a razão, e isso é sempre a esposa desse pastor, que é bonitão, que é gente boa, que eu gosto muito, e que ela é bonita também. Também porque ele é bonito, né? Gostaram, né? Já percebeu isso também? Aí os dois entram no elevador e o casal... pastor e esposa também entram. O outro conversa, o outro... A face maligna. E tem muitas outras pessoas dessa forma também, que você encontra na vida. Então o pecado, ele destrói essa inimizade com Deus, gera uma face maligna, uma expressão maligna no coração. E se gera isso, nós temos algumas coisas complicadas para a gente ver. Que o pecado faz diminuir ou eliminar o próximo. Vejam bem, se nós retornarmos ao texto, vai dizer que Caim ofereceu uma oferta ao Senhor. E não era ali, não tem nenhuma manifestação, pelo menos registrada, de Deus exigir ofertas ou exigir sacrifícios. Não tem escrito na Bíblia Deus requerendo de Adão um sacrifício de animais, ou uma oferta também, como era dado no próprio povo de Israel depois da oferta da primícia e tudo mais, certo? No entanto, parece que Caim teve uma predisposição de expressar uma gratidão a Deus, e Abel também. Só que a diferença entre Caim e Abel, ela é muito melindrosa, muito pequena, porque você tem assim, aconteceu, olha só, capítulo 4, versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Está errado isso? Não está errado. Agora veja bem, Abel por sua vez, versículo 4, trouxe
das primícias. Por que o autor fez essa distinção? Não está claro no texto qual a razão, mas talvez as atitudes ou a motivação desta oferta tenha sido ou comprar o favor de Deus, ou querer aparecer, ou mesmo dar alguma coisa. Mas quando você vai para Abel, ele dá das primícias, uma elevação daquele que vai receber. Nós pregamos aqui domingo passado sobre a oferta da viúva pobre. Ela deu mínimo e ela deu mais, porque ela deu o que era o sustento dela. E se ela deu o sustento dela, o que está por trás disso é: aquele que receberá, ele recebe a minha vida, porque alimento é vida. E se ela pega aquilo que é o sustento dela e oferece, ela está dizendo assim: o Senhor vale mais do que minha própria vida. Quando você oferece o que tem de melhor para o Senhor, para Deus não vai fazer sentido nenhum. No Salmo 50 ele falou assim: eu sou dono de todos os animais, tudo é meu. Mas ele recebe, lembra do que eu falei sobre a pipoca? Você é pai, você compra um saquinho de pipoca, dá para o filho, depois você pede ao filho: me dá uma pipoca. Qual o sentido disso? Primeiro, você pode não fazendo como Ananias e Safira, mas você pode pegar e dar só a metade e comer a metade. Agora, se você der como Ananias e Safira, está errado. Mas você dá e pede o seu filho, mas foi você que deu. Qual a razão disso? A razão é: há uma disposição no meu coração em ver aquele que está ali, que é sustentado por mim, em ser dado, ser generoso e me valorizar. Não no sentido de exaltação, mas no sentido de um relacionamento de autoridade. Então, Abel pega e faz o seu melhor, mas Caim só dá a sua oferta. Ao dar a sua oferta, o texto está muito claro que, desculpem os melhores teólogos, mas eu não consigo, já lutei, eu já busquei aqui para dizer que é porque foi sacrifício, o outro não sacrifício, mas eu não consigo ver isso aqui. Quem quiser me seguir, me siga. Quem quiser seguir os demais teólogos bons, segue os demais teólogos bons. Mas eu vejo aqui uma questão no texto de predisposição do coração. Porque ele diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Não agradou-se o Senhor de Caim e, consequentemente, esse texto, Brenda, responde a nossa questão de quarta-feira passada, que o ímpio, quando dá glória a Deus, ele acaba pecando? Responde, né? Responde porque ele deu do que ele colhia. Mas o Senhor rejeitou por causa pela disposição do seu coração. E aí, o que acontece? Abel não tem nada a ver com Caim. Um fez uma coisa e o outro fez uma outra coisa. Caim não foi lá e pegou um pouco da comida que ele tinha feito lá do campo lá e trouxe para cá e colocou junto com os animais. Abel não foi lá e aproveitou para pisar na oferta de Caim para que ela ficasse suja. Não tem nenhum registro disso, ele apenas fez o dele. Mas agora algo está no coração, justamente porque Deus manifestou. De que forma? No texto também não fala. De que forma que Deus agradou e que Deus não agradou? Deus falou? Deus manifestou com fogo? Recolheu o holocausto, o sacrifício? Não, o texto não fala. Só diz que Deus agradou ou Deus não agradou. Pode falar, Natanael. Só reforçar esse ponto importante, que antes de qualquer coisa que nós tenhamos
serviço sem coração é abominação ao Senhor. Não é isso? É isso resumindo o que o Natanael disse aqui. Ele quer o coração e, consequentemente, a sua oferta. Aí eu volto a falar, por que eu sou dizimista e ofertante? É porque eu tenho medo do gafanhoto. Meu carro vai estragar se eu não dar o dízimo. A Damásia vai passar mal, vai cair, vai quebrar o pé. E, não, misericórdia. Oh, Senhor. Não é isso. Até porque alguns que estão aí fora aí, eles entram lá com carrões que o pneu dele dá para pagar o meu carro. E são ímpios. Mas a grande questão é: então, isso aí se comprova, nós íamos até falar sobre isso agora, nesse momento, era o próximo passo. Obrigado pela exposição. Quem não está assistindo, quem só está assistindo não ouviu o que o Miqueias diz, então, podendo, tem que vir para a igreja, porque se ficar em casa vai perder essas ajudas que a gente recebe aqui, né? O compartilhamento da palavra. Mas era justamente isso, porque olha que Deus fala com ele, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, alguma coisa realmente estava acontecendo. Alguma coisa aconteceu. E possivelmente seja esse lamento, ou esse murmúrio, né? da questão da fadiga do trabalho. Tanto é que, se você observar depois, Deus fala para Caim assim: você não mais será um agricultor. Onde está isso? Olha só o que ele vai dizer, versículo 11 e versículo 12. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, o que acontece? Não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então, a grande possibilidade é ser esse murmúrio que ele está desenvolvendo por causa do pecado, por causa deste pecado. Então, olha só as consequências que acontecem, mas ele agora está diante de Deus, irado, e essa ira diante de Deus é manifestada numa face diabólica, maligna. E o que ele faz? Pode falar. O que ele faz? Ele resolve matar. Agora, vamos aqui. Por que não peita Deus? Por que não chama Deus para briga? Por que Caim não chamou Deus para briga? Por que não foi lá falar: então vem cá, vamos ver como é que é? Por que ele foi? Justamente porque ele sabe com quem estava mexendo? Lógico. Agora veja bem essa questão aqui. Por que matar é pecado? Por que Deus disse depois, né, não matarás? O que nós temos em Gênesis 9, 6? Podem ler. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem
Então vamos lá. Por que é pecado matar? E o que isso significa? Por que então que isso é pecado? E mata Abel, que é o quê? A imagem de Deus. No fundo, não é que ele queria matar a Deus. A questão é que no coração de Caim há um governador diabólico, que é o próprio diabo. O diabo não está nem aí para vocês e nem para mim. Para ele não interessa se você está rica, se está pobre, se está doente, se está com saúde. O que interessa é o que pode lhe afastar mais de Deus. Se você vai murmurar com a doença, então ele quer que você fique doente, pobre. Mas se você tem muita chance de escapar sendo rico, ele vai querer que você seja rico. A questão dele é colocar você fora de Deus. É ir contra Deus, contra o projeto de Deus. Essa é a função de Satanás. Aí, o que ele faz? Sem ele saber, no inconsciente dele, ele fere Deus, ferindo quem tem a imagem de Deus, o seu irmão. Como eu disse, o que Abel, não tem nenhum registro de que Abel tenha feito alguma coisa para provocar-lhe a ira. Não tem um registro aqui que Abel falou assim, viu? Ele gostou mais de mim do que de você, viu? Não tem isso. Não tem nenhum registro dessa forma. No entanto, ele se irou com Deus e matou Abel. Veja, Deus dá a ele uma lição, dizendo assim, olha, o desejo maligno está no seu coração. Ele quer dominar você. Cumpre a você dominá-lo. Sim, mas a grande questão é, Abel não teve culpa, é isso que eu estou querendo dizer. Não foi assim, não houve uma provocação. Você já viu uma coisa? Normalmente acontece com os homens, para não falar que é o contrário, também com as mulheres, mas acontece com os homens, ou aí chega e começa a falar assim, você está nervosa, hein? Não estou não. Está sim. Não estou não. Você está nervosa. Eu não estou nervosa. Está sim. Eu não estou. Ah, não falei que você está? Né? Abel não chegou para ele e começou a provocá-lo para que ele ficasse irado, né? Não tem um registro sobre isso. Então ele ficou com esse ciúme da aprovação, porque realmente o coração dele estava contrário à prática do seu irmão na presença de Deus. Então, olha que a grande questão é que por trás de tudo, gente, olha, tudo o que acontece na face da terra de mal é espiritual. É por isso, só um minutinho, Natanael, me segura aqui e não me deixe esquecer de voltar para você a palavra. É por isso que eu, como pastor, eu não sou pastor antigo, mas assim, a minha linha é da da geração do antes. Embora eu ache até bonito e dar algumas gargalhadas e algumas coisas, mas eu estou muito preocupado da maneira, e aí eu estou falando isso embasado também num outro pastor que falou isso, eu falei, então não estou sozinho, agora estou com coragem, eu e ele falando, ou ele e eu falando, mas veja bem, eu estou muito preocupado com a tal da inteligência artificial sendo usada para brincar com textos bíblicos. Eu não sei se a molecada aí, essa turminha maravilhosa da igreja, já viu aquele vídeo do Daniel. Aí, estou aqui sendo julgado na Cova dos Leões, se der certo, o meu celular na mão, eu vou anunciar para vocês. Eles estão tudo aqui, dormindo aqui, e tal. Deu certo. Vocês acham que foi assim mesmo? Vocês acham que foi tudo uma brincadeira assim mesmo? Vocês não acham que teve ali uma batalha espiritual? Vocês não acham que eu estou falando, tá, gente? Uma inteligência não artificial.
Quem sabe até o leão dava aquela lambida assim para experimentar o couro do Daniel. Querendo pegar. Não, isso não é leão, não, isso é oncinha, né? Aí melhorou. Querendo pegar o Daniel. Vocês acham que Daniel estava lá numa boa? Meu Deus, aí mano, meu Deus, é muito bom. Vocês acham que Daniel estava assim? Julgado numa cova de leões que ficavam dias sem comida, justamente para fazer ali o exercício de punição daqueles que desobedeciam o rei? Muito mais sério, muito mais grave. Então, dentro desse aspecto, agora eu retorno aqui, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Se você vê lá, mas não deixe isso interferir na sua vida, a gente volta dentro desse contexto que nós estamos estabelecendo aqui agora. Natanael. Lembrar também que Caim está repetindo o que os seus pais fizeram, da transferência de responsabilidade. Porque ele concebe no coração, por causa da sua ira, que Deus já tinha alertado ele para não dar andamento nela, ele concebe que Abel é um empecilho na mentalidade dele, de Deus receber a adoração. O alfabeto que ele estava fazendo. Então ele tipo assim, eu vou eliminar Abel e Deus recebe a minha adoração. Muitos crentes hoje também fazem isso. Se afastam de Deus e colocam a culpa em coisas ou situações ou até em outras pessoas. A primeira que nós colocamos ali, que o pecado faz diminuir, não voltou lá, o pecado faz diminuir ou eliminar o próximo. Eu vou passar agora aqui, e isso a gente vê com muita clareza, porque eu vejo alguém maior que eu, ao invés de eu buscar ajuda para crescer com ele, eu vou falar mal dele para que ele seja diminuído. É muito comum, como do pecado. Sim. Sim. Sim, é a questão do coração sempre, né? É a motivação inicial. Sim, com certeza. Isso é real. Veja bem, ali você tem uma cena de um apedrejamento, e aí eu peguei justamente para que a gente possa, uma cena não, uma foto, um desenho, para que a gente possa imaginar. Você percebeu qual a razão por que Estevão foi apedrejado? Ele está falando assim, olha como é que é o registro: homem cheio de fé, do Espírito, de poder, fazendo milagres, sinais, curando, pregando o Evangelho. O que tem isso de ruim para uma sociedade? Nada. Mas juntou-se, é aí que eu... Olha o coração, o que o pecado faz. As sinagogas normalmente tinham partidos, mas contra o povo de Deus uniu-se lideranças da sinagoga diferentes contra Estevão. E estava tão irado com Estevão que quando ele falava, rilhavam os dentes, porque ele falava: olha, o que estão fazendo é pecado. Rilhavam os dentes. Então, é isso que o pecado faz.
É isso que o pecado faz na vida da gente, é o que ele fez. E aí entra aquela questão, a gente precisa entender isso que está aqui agora. Leiam juntos, por favor, comigo. Quando o homem mata, o homem é mais do que egoísmo relacional humano. Trata-se principalmente da investida de Satanás contra Deus, atingindo a sua imagem criada no homem. Vejam, vamos pensar, este ato, vocês acham que foi um ato só uma questão de problema humano? Não. Tem uma guerra, uma batalha espiritual por trás disso. Qual era a promessa de Deus com Eva? Quem? Da semente, mas nascerá um varão. Quando Satanás domina o coração de Caim, que já é dele, para matar Abel, a possibilidade de eliminar o quê? A santa semente. Vamos para o Egito. O que Faraó fez? Ah, tá. E por que Caim fez isso? Caim fez por ciúme. Mas por trás estava Satanás querendo acabar com a santa semente. Quando o Faraó disse para as parteiras, matem os meninos. Por que os meninos? Para Faraó, era porque, Rick? Isso mesmo. Porque os homens iam crescendo, e crescendo, ficando forte, poderiam vir contra o Egito. Essa era a cabeça de Faraó. Mas por trás disso estava Satanás, porque matando os homens, acabava com a quê? Com o quê? Com a santa semente. Vamos mais à frente, em Reis, acho que é o 2 Reis 11, né? Que vai dizer sobre, morrendo Acasias, a sua mãe Atalia assumiu o trono, e o que ela fez? Mandou matar todos os filhos de Acasias, que é o neto dela, filho de Acasias, que era o neto da Atalia. Quando ela matou os filhos, tentou matar, um escapou, né? Deus livrou um, mas quando ela fez isso pensando no trono. Mas por trás dela estava quem? Satanás. Se ela mata a descendência real, quem tinha que nascer? Jesus de quem? De Davi. Então ela parava ali a descendência de Davi. Quando Jesus nasce, os magos vão visitá-lo, e o que Herodes diz? Vai lá e me avisa onde está, que eu vou adorá-lo também. O Deus os guiou para outro caminho, e aí que foi a decisão de Herodes? Vai lá e mate todas as crianças até 2 anos de idade. Por quê? Porque os magos disseram assim, vamos ver o rei. Não, mas o rei sou eu. Então eu não vou deixar ninguém estar neste lugar. Mas por trás estava quem? Satanás, para matar o varão, filho de Deus. Então você tem essa batalha espiritual, e isto é usada dentro de um propósito no coração do homem diante da queda. Então o homem se tornou totalmente inimigo de Deus, e quando ele fala que ama a Deus, ele está com falsidade, hipocrisia, porque não quer obedecer a Deus. Pastor, e daí ainda tem uma tese, é dela essa tese. E por trás da geração de hoje, que o Satanás tem investido pesadamente contra a nova geração, a Adélia defende a ideia que essa geração é aqueles que vão anunciar a volta de Jesus de uma forma mais efetiva nesses últimos tempos. Então Satanás tenta de tudo destruir as nossas crianças com todo tipo de abuso, ou as crianças sendo entregues a muitas coisas aí pela nossa sociedade, tentando afastar desse propósito de pregar o reino. Isso, com certeza. Agora vamos aqui, dentro dessa linha de raciocínio. Presta atenção nisso, irmãos.
Presta atenção nisso, irmãs, principalmente. Enquanto você está entregando o seu filho para o estado doutrinar, ficando lá o dia todo, e a hora que está em casa, você não tem tempo para colocar a palavra de Deus no coração dele, na cabeça dele. Vamos só lembrar aqui. Brenda, guarda essa, viu? Porque você guarda, que a Laís vai te perguntar depois, a Laura também. Guardem esta. Vejam, o que a palavra de Deus diz sobre a educação do filho? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o que? Tu inculcarás. Sabe qual é a palavra, o verbo literal de inculcarás ali no hebraico? É afiar. Você já imaginou você com uma faca para cortar um frango e a faca está sem corte? E aí você fala, por favor, afia a faca. Eu passo, toma. Funciona? Não. O que é afiar? Repetidamente eu vou passando até criar o fio. É essa a ideia de inculcar, não é? É algo contínuo, repetido na cabeça dos nossos filhos. Mas veja bem, os casais, e às vezes mais algumas mulheres, não querem ter filhos. Quanto máximo 2, mais um, igual a Damares e eu, só temos um. Eu queria ter menos 8 ou 10 para montar uma congregação. Ninguém vai na igreja, mas tem igreja hoje, porque eu tenho 10 pessoas, eu, Damares, mais 8. Aí cada um gerando mais 8, né, William e Natália. Aí vamos aí. Mas veja bem, enquanto a gente fica o Estado cuidando dos nossos filhos e nós não estamos gerando, os que não são cristãos geram muitos filhos, não deixa o Estado pôr a mão neles, e se manifestar com fala meio mole, entra no coro, e não é no coral da igreja não, no coro mesmo, apanha, e chega-se até ao cúmulo de punições gravíssimas. Mas nós não podemos mais falar não para os nossos filhos. Se usar a vara para o nosso filho, o filho fala, vou chamar a polícia, tá assim, e nós somos, tá bom, nós vivemos num outro tempo, cantinho do pensamento, suficiente. Não, às vezes não é suficiente, e por causa de pais que estão agindo desta forma, nós estamos com uma geração fraca diante de Deus, dentro desse aspecto aí. E aí aquele pai, aquela mãe que quer intensificar no seu filho, e não é nem por eles não, irmãos da fé, nossa, fulano é tão radical com o filho, e com isso nós estamos entregando nossos filhos para virar um exército contrário, ou um exército de anticristos, anticristo. Não, tenha muito cuidado, ore muito e viva ensinando o seu filho, afie constantemente a mente do seu filho com a palavra de Deus. Para a gente ver aqui, para encerrar aqui, olha, veja bem, quando Jesus, no capítulo 14 de João, primeiro no versículo 15, ele diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Depois no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha o 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja, não dá para você dizer que ama Jesus se você não quer obedecer a Jesus. Não dá para dizer que você, não, eu amo Jesus, mas eu não quero que ele interfira na minha vida. E é por isso que nós fechamos nosso estudo aqui hoje com esta afirmação. Por causa da queda,
A terra foi amaldiçoada involuntariamente e passou a produzir espinhos e pragas. E o homem tornou-se egoísta, violento e agente de Satanás, que governa o seu coração. Só Jesus pode restaurar isto. Só Jesus. Alguma dúvida, alguma contribuição? Podemos parar por aqui? Amém? Até amém para encerrar, você está falando amém fraco. Para encerrar tem que ser amém. Amém. Vamos encerrar, então vamos colocar de pé.